As assistentes virtuais são tanto parte do nosso dia a dia. Vamos explorar como Alexa, Siri e Google Assistant nos acompanham. Esses assistentes têm um propósito claro: entender e responder nossas perguntas. Mas como isso realmente funciona? Cada dia, mais e mais pessoas estão dependendo dessas tecnologias. E você, já contou com a ajuda de uma assistente virtual? Mas será que elas realmente nos entendem? Ou estão apenas programadas para reconhecer algumas palavras? Neste vídeo vamos descobrir como funciona essa magia, desde a captura da nossa voz à posta precisa. Prepare-se para desmistificar as assistentes virtuais e entender o que realmente acontece por trás delas. Para que uma assistente virtual entenda a nossa voz, tudo começa com a captura do áudio. Microfones são projetados para isolar a nossa voz e eliminar ruídos de fundo indesejados. Após a captura, o áudio precisa ser enviado para processamento. Aqui é onde a mágica realmente acontece. Acontece em seguir. Se sabe é a conversão do áudio em texto, o reconhecimento de fala. Essa conversão utiliza algoritmos complexos e machine learning, que nos permitem interagir de forma natural. O sistema aprende com as interações, melhorando continuamente para entender melhor nossas vozes. Depois de converter o áudio em texto, a assistente virtual precisa entender o que dissemos. Aqui entra a semântica e a análise de linguagem natural, técnicas avançadas que ajudam na interpretação correta. E, finalmente, gera uma resposta em segundos. Agora que entendemos como o áudio é processado, vamos falar sobre a inteligência artificial por trás das assistentes. A inteligência artificial é o verdadeiro cérebro das assistentes virtuais. Permite que elas compreendam nossas perguntas de maneira inteligente. Esse cérebro virtual utiliza algoritmos que aprendem com cada interação. Quanto mais usamos, mais inteligentes elas se tornam. Esses algoritmos transformam perguntas em comandos que a assistente pode entender. Uma mágica que acontece em milissegundos. E quando falamos, a assistente analisa os padrões e contextos, reconhecendo a intenção por trás de cada pergunta. Essa análise contextual é fundamental para respostas precisas e como ela lida com perguntas complexas. Além disso, o machine learning melhora a resposta ao feedback. Se a resposta não for satisfatória, a assistente aprende com isso. Essa capacidade de aprendizado contínuo é o que a torna tão valiosa em diversas situações do nosso cotidiano. Assim, as assistentes virtuais se tornam cada vez mais precisas, ajudando-nos de maneiras que nem sempre percebemos. Portanto, a inteligência por trás delas não é apenas programação, mas sim um aprendizado contínuo e adaptável. As assistentes virtuais estão em constante evolução, mas como elas aprendem com nossas interações diárias? Cada vez que interagimos, elas capturam dados valiosos. Esses dados ajudam a refinar suas habilidades. Esse processo é chamado de aprendizado supervisionado, ou seja, elas aprendem a partir de exemplos dados por nós. Além disso, a interação com milhões de usuários gera um aprendizado em larga escala. As assistentes analisam padrões de perguntas e respostas, identificando o que funciona e o que precisa ser melhorado. Esse aprendizado coletivo garante que as assistentes se mantenham atualizadas com novas informações e tendências. Pause e quando você fornece feedback, isso realmente importa. Cada avaliação ajuda a moldar a assistente para melhor. Esse ciclo de aprendizado contínuo é o que faz com que as assistentes se tornem mais precisas e úteis. Assim, mesmo que não percebamos, elas estão sempre aprendendo e se adaptando a nós. Portanto, a mágica das assistentes virtuais está no aprendizado constante que acontece em segundo plano. Apesar de seus avanços, as assistentes virtuais ainda enfrentam desafios. Quais são as limitações que encontramos hoje? Um dos principais problemas é a interpretação errada de perguntas. Elas nem sempre capturam o que realmente queremos dizer. Esses erros podem levar a respostas inadequadas, e isso pode ser frustrante para os usuários.
Além disso, as questões de privacidade são uma preocupação crescente. Como nossos dados são usados e armazenados? As assistentes coletam informações para melhorar suas respostas. Mas o que acontece com esses dados depois? Por isso é importante que os usuários sejam informados, sabendo como suas informações são utilizadas. Embora as assistentes evoluam, essas limitações ainda persistem, e é fundamental que as reconheçam. Portanto, é essencial continuar discutindo essas questões, para garantir um uso responsável e eficaz das assistentes virtuais. O futuro das assistentes virtuais promete ser empolgante. Quais inovações podemos esperar? Inovações em inteligência artificial continuarão a aprimorar suas habilidades, compreendendo nuances e contextos ainda mais complexos. As assistentes poderão prever nossas necessidades antes mesmo de perguntarmos, tornando-se verdadeiros assistentes pessoais. Além disso, espera-se que a privacidade e a segurança melhorem, garantindo que nossos dados estejam sempre protegidos. As assistentes também se tornarão mais integradas às nossas casas. Facilitarão a automação de tarefas cotidianas. Com mais funcionalidades, elas vão além do simples controle de voz, interagindo com dispositivos múltiplos de forma sincronizada. O futuro é promissor e cheio de possibilidades. As assistentes virtuais serão cada vez mais parte da nossa realidade diária. Após explorarmos as assistentes virtuais, uma pergunta permanece: elas realmente entendem você? O entendimento delas está em constante evolução, impulsionado por inovações em inteligência artificial. Mas ainda existem limitações e desafios a serem superados, como erros de interpretação e preocupações com a privacidade. Conforme elas evoluem, nosso papel também muda. Como podemos utilizar essas tecnologias de forma responsável? Para um futuro onde a tecnologia funciona a nosso favor, é fundamental estarmos cientes de suas capacidades e limitações. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Junte-se a nós para mais conteúdos intrigantes sobre o cotidiano.